Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos só aguardar o professor Takashi acessar a live. Ele deve estar acessando já. Alô, Boa noite, professor. Tudo bem? boa noite, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, no horário certinho. Eu quase me atrasei. É isso aí. Então, hoje nós temos, professora, a live número 21, né? Perdão, Uhum. 22. Centro de Tecnologia da Construção. Sim, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Ué, você não perguntou onde que eu estou hoje? Pô? Eu ia perguntar, professor, o dia que o senhor estava na estrada, o senhor está onde hoje? Estou aqui em Jundiaí, rodovia Bandeirantes aqui, dando uma parada aqui. Vou aproveitar para comer alguma coisa, né? Senão não dá, né? Vamos Não, lá. não tem jeito, não. Não tem jeito. Vamos lá. Bom, em relação à questão de centro de tecnologia para construção, o Brasil já foi referência em termos de construção e arquitetura para o mundo inteiro. Isso, as famosas empresas no passado começaram a prestar serviço em vários estados, né, brasileiros e para o exterior, principalmente no caso da América do Sul, o pessoal da África, até no caso do Oriente Médio, o Brasil acabou prestando serviço porque tinha uma arquitetura e uma engenharia muito bem, como diz, é, renomeado, dizendo, fizeram um bom trabalho de marketing sobre isso e acabou conquistando uma série de obras no mundo inteiro. No entanto, nas últimas décadas, o Brasil entrou num parafuso no qual só começou a ter queda. Isso todo o setor de construção civil, projetos e outros segmentos que mencionam que é o segmento afim da construção, não acompanharam esse procedimento. Então, o Brasil ficou defasado em termos de equipamento, em termos de método construtivo, em termos de projetos, e isso fez com que toda a construção brasileira ficasse meio arcaico perante o mundo inteiro. Nesse processo aconteceu o seguinte, né? Outros países, como o caso da Inglaterra, principalmente no caso da Inglaterra e a França, tomaram a frente disso. Isso começaram a vender tecnologias de uma forma completamente diferente do nosso. Então, o Brasil, que está na liderança desse processo na década de 60 até 70, mais ou menos, a partir daí começou a ter um declínio violento. O Brasil teve problemas sérios na época da construção civil, na década de 80, mas não era só isso. A questão era que, a nível de tecnologia, a nível de conhecimento, nós ficamos muito aquém daquilo que poderíamos estar fazendo. Hoje, praticamente todo o segmento do processo, apesar de a gente ter todo o mecanismo de modernização via internet, a facilidade de informações sobre isso, pouca gente utiliza esse mecanismo. E as famosas feiras de construção, ou do setor que começou a fazer feiras, acabaram mudando essas feiras, não para tecnologia, mas sim para o comercial, para vendas de apartamentos e prédios em processo. E com isso perdeu o foco do que seria a tecnologia brasileira. Hoje, várias construções é feito hoje no Brasil de uma forma extremamente equivocada. Um dos casos mais graves recente são aquelas duas torres que foram feitas em Camboriú, por exemplo, Balneário Camboriú. Então se orgulha que é o prédio mais alto residencial da América Latina, nós estamos falando de 80 andares em processo, mas como não levou em consideração todo o conhecimento técnico em relação à questão do vento e uma série de estruturas do processo, ela já teve problema logo no começo da obra, quando caiu a marquise de alguns andares no processo. E agora, por exemplo, com o prédio pronto, quando tem um vento extremamente forte, ou um pouco mais de vento do que comum, a pessoa que está no último andar não consegue nem ficar de pé. Ao contrário, né? Ela balança tanto que a piscina que fica na cobertura, a água não para dela. E isso é um fato extremamente grave, porque isso vai corroendo e criando fissura no concreto. E pouco tempo depois vai comer a oxidação nesse processo
e vai acabar desabando esse prédio, por exemplo. Isso demonstra a total falta de conhecimento dos calculistas, tanto dos arquitetos como dos engenheiros calculistas, em relação à questão da ação do vento numa construção e demais cuidados no método de cálculo. Então, isso é bem comum de um país subdesenvolvido nesse mecanismo. Além disso, hoje, em cima de uma construção, nós temos alto custo tributário, também por falta de conhecimento de tecnologia de gestão. Isso num apartamento convencional ou numa casa convencional no processo, algo em torno de 42% é o custo tributário sobre a construção. Quando nós passamos isso para a construção comercial ou quando passamos para a construção industrial no processo, esse tributo chega a dar 46%, 48%. Então, praticamente, quase metade do custo da obra é tributo no processo. E isso não era para estar pagando isso. Principalmente no caso de moradia, por exemplo, é bem claro que está previsto na Constituição Federal, no artigo 6, que moradia faz parte do direito social do cidadão. Automaticamente, essas construções não deveriam incidir imposto sobre isso se ela fosse feita via uma associação. Assim como a própria Caixa Econômica Federal tem uma linha especial de construção de financiamento do sistema associativo, para que as empresas pudessem adotar esse processo, para que com isso não fosse criar outros perfis no processo. Com isso, sendo uma construção via associação, teria redução dessa carga tributária. Além disso, teria outras formas de adquirir materiais e equipamento nesse processo, que poderia estar causando uma redução drástica desse processo. Isso se uma construção é feita através de uma associação, e eu mesmo tendo conhecimento de todas as diretrizes e as capacidades que podem ser utilizadas nesse mecanismo, nesse sistema associativo, você poderia estar fazendo o custo de uma obra praticamente com algo em torno de 30% do valor da obra, seria esse o custo real final da obra. Então, o que está acontecendo nesse mecanismo é a tal falta de conhecimento sobre o terceiro setor. Assim como quando o governo fez a lei de ICT, que incentiva a ciência, tecnologia e inovação, também foi no sentido de que possa, através desse mecanismo, fazer com que as construtoras desenvolvessem novos métodos construtivos, novos equipamentos, novas ferramentas de trabalho, para que pudesse estar reduzindo o custo da obra e não só isso, agregando novas tecnologias. Infelizmente, nada disso acontece. Apenas se chora em relação ao alto custo governamental no processo e não tem nenhuma ação positiva nesse sentido. E isso não cabe ao governo. O governo já fez as suas leis para essa finalidade. O que falta entendimento através das construtoras, dos engenheiros e arquitetos que trabalham nesse segmento, que existe essa possibilidade dessa utilização dessa ferramenta. Então, a falta do conhecimento chamado terceiro setor causa uma série de desastres econômicos e nessa altura do processo nós estamos falando de condições habitacionais. O pior é que muitas prefeituras andaram fazendo autarquias próprias para poder fazer casas. Então, com isso, muitas prefeituras, tendo como objetivo a necessidade de fazer moradias sociais, uma vez que a Constituição menciona que é obrigação do Estado nesse processo, as prefeituras começaram a montar autarquias para fazer as casas populares. No entanto, o custo administrativo dele é tão alto no processo que literalmente está gastando dinheiro em folha de pagamento dos profissionais e de realidade não consegue ter nenhum tipo de efetividade de resultados. Por outro lado, o governo do Estado também tem suas autarquias para fazer as casas e também estão no mesmo erro do processo. O grande erro no processo também começou com o próprio sistema financeiro, quando se montou o BNH, Banco Nacional de Habitação. É um banco. Então, o objetivo é ganhar dinheiro e substituir a moradia, a questão social das moradias, por questão de resultado financeiro do processo. Então, isso encarece o custo da obra, e não só o custo da obra, as soluções que é tido nesse mecanismo, muitas vezes não é atendido. Então, um caso clássico dessa situação, por exemplo, de como que se faz uma construção rápida do processo, é o caso clássico que aconteceu pós-guerra.
Se todos os países que sofreram com a Segunda Guerra fossem fazer projeto financeiro como o Brasil, até hoje, grande parte dos países, né, pós-guerra, não teria sido feita as suas construções e a população estaria na rua ainda até hoje. Um caso clássico desse na modernidade foi quando houve a questão da necessidade de abrigar 1,5 milhão de pessoas refugiados da Síria, quando eles tiveram alguns meses só para poder arrumar moradia para 1,5 milhão de pessoas. Não foi um container, um barraco de lona, coisa parecida que abrigaram eles. Afinal de contas, na Europa, se você não tiver calefação, você morre de frio. Então é uma construção muito mais complexa esse processo. E construíram em tempo recorde, lógico, aproveitaram algumas construções, mas outra parte foram construídas e conseguiram fazer 1,5 milhão de habitação para atender a população disso. E hoje ainda continua o fluxo ainda dos migrantes nesse processo. Então, há uma necessidade de entender que se o setor privado, que são as construtoras, quem trabalha com projetos, arquitetura, engenharia civil, mecânica, pessoal, não se reunir, não discutir essa forma e buscar a montagem de centro tecnológico para não só para baratear a obra, mas também para poder ter conhecimento e acesso à tecnologia, nós vamos ficar nessa situação e com construções arcaicas no processo, com grandes defeitos e sem que haja uma introdução de novas linhas de tecnologia no processo. Então, há necessidade que se faça esse tipo de soluções e depende apenas da mobilização da sociedade civil, não depende de nenhum ato governamental. O governo já fez a sua parte, e a parte que ele fez errado. Então, cabe a nós se mobilizar nesse mecanismo. Já começaram a surgir vários movimentos no Brasil de moradias que estão querendo fazer moradias sociais. Isso é, se você monta uma associação para essa finalidade, eu posso fazer com que as construtoras, as fabricantes de materiais, lojas de materiais de construções, eu posso fazer um mutirão com esse pessoal, de tal maneira que aproveite delas a renúncia fiscal, que corresponde a 2% do lucro operacional delas, possa montar um fundo com esse dinheiro e com o próprio dinheiro da própria construtora ou das lojas de material, eu posso comprar esse material para que não haja nenhum tipo de prejuízo às lojas construtoras. Com isso, eu posso ter material gratuitamente na minha mão, de primeira linha, e não precisa ficar mendigando ou fazendo projetos que não cabem na família. Então, esse tipo de solução, assim como a possibilidade de você fazer com que haja construções sociais, não no sentido de vender a construção, mas no sentido de fazer com que haja a utilização desse mecanismo para tirar as pessoas das ruas, de tal maneira que depois ele possa ter recursos para você fazer com que ela tenha a sua própria construção. Em muitos países, no processo, existe o que a gente chama de aluguel social. Faz uma construção, cobra-se um valor, um aluguel simbólico, nós estamos falando de aluguel na base de 100 a 400 reais por mês. Com esse dinheiro, uma parte desse dinheiro fica como poupança do usuário no processo, e com isso pode fazer a manutenção daquela construção, porque uma vez que a construção foi feita como ação social, portanto, ela não teria nenhuma necessidade de vender no processo. Eu precisaria resolver a questão da moradia dessa sociedade. Assim como as construtoras têm que desenvolver novas tecnologias, assim como quem faz o projeto é obrigado a ter novos softwares para trabalhar. No caso, por exemplo, das recentes necessidades para fazer modelagem do processo. Todos esses processos, se você fizer ele de uma maneira convencional, tem um custo extremamente elevado. Se essa ação for feita via centro de tecnologia, teria um custo extremamente reduzido no processo. E esse pessoal, cada um com seu escritório independente, mas unidos dentro dessas centros de tecnologia, eu posso nivelar informação e conhecimento para todos os que têm interesse de evoluir nesse mecanismo desse trabalho. Então, esse tipo de iniciativa não depende do governo. O governo já fez a sua parte fazendo as leis para essa finalidade. O que precisa é fazer com que haja um entendimento e que haja uma atitude muito mais proativa de profissionais
que aprenda a utilizar esse mecanismo, não só para a sobrevivência da própria construtora ou do seu escritório, projeto, mas muito mais no sentido de fazer sua ação social e a responsabilidade está fazendo com que toda a parte possa ajudar o desenvolvimento de uma nação e novas tecnologias no processo. Nossas ferramentas de utilização, comparado com outros países, é ridículo. Nós estamos na idade da pedra, nós estamos na idade do faraó fazendo pirâmide no processo, enquanto que outros países já estão fazendo trabalho muito mais desenvolvido. Não temos laboratório, por exemplo, para análise de produtos. Nós não temos metodologias e nem laboratórios que possam certificar determinados tipos de produtos. São alguns produtos que é utilizado na construção civil, que muitas vezes é feito laudo de avaliação e certificado, muito mais por interesse do produtor, no sentido de ter uma garantia dele no processo, em termos de lei do consumidor, mas não no sentido de evoluir para produzir novos materiais. Então, a forma que nós usamos a cerâmica e usamos o barro, usamos o concreto no processo e o próprio aço que nós utilizamos no processo acaba sendo extremamente arcaico e muitas vezes inadequado para a nossa situação. E isso só pode ser resolvido através do advento de sempre de tecnologia. Então, o pessoal da área do CREA, por exemplo, não tem como fazer nada. Tanto o CREA como o CAL são conselhos que vão regulamentar o profissional. Só isso, não pode fazer mais nada. Esse papel seria muito mais no papel da academia. As universidades e as faculdades de engenharia e arquitetura deviam ter isso como base no processo para que possa fazer esses tipos de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia. Isso é obrigatório através da Lei de Diretriz Base de Educação de 96, que faça pesquisa e extensão comunitária. É obrigado para fazer a avaliação das universidades. Mesmo assim, com essa obrigação, o pessoal não tem lançado mão nesse processo, o que causa todo um prejuízo de ambas as partes, tanto da universidade como dos alunos, profissionais e do próprio mercado no processo. A academia simplesmente ignora esse processo, que o objetivo deles é apenas certificar os alunos quanto aos seus cursos que frequentaram, mais nada, não tem nenhum tipo de reação mais proativa nesse sentido. Assim como as lojas de materiais de construção, assim como as construtoras no processo também simplesmente preocupam em sobrevida própria do processo, sem pensar na necessidade disso. Enquanto isso, várias formas de construção, vários métodos de construção, para poder fazer com que haja economia no uso material, que tenha mais versatilidade nas soluções do processo, não são apresentados e não são discutidos. Então, caberia esse papel muito mais à academia, com que elas pudessem fazer a pesquisa e extensão universitária. Então, em cada faculdade que tem engenharia ou arquitetura, poderia ter um centro tecnológico desse, uma vez que a lei do ICT obriga a participação da academia. Então, na verdade, a academia podia sair na frente, fazendo com que seja criado esse centro tecnológico, assim como o seu laboratório de concreto, que precisa dar aula de rompimento de concreto, por exemplo, não seja uma aula empírica, fazendo uma simples demonstração que é feito naquele momento, mas sim pode ser uma unidade prestadora de serviço para as construtoras, para as cimenteiras nesse processo, de tal maneira que com isso, além de você não gastar dinheiro para comprar matéria-prima, para poder fazer com que haja corpo de prova, teria o corpo de prova gratuito no processo, poderia ainda cobrar das empresas, consequentemente seria uma receita complementar para a faculdade, de tal maneira que com isso pudesse fazer com que o custo do laboratório não seja descarregado no custo de mensalidade e que seja resultado venda desse serviço. E, ao mesmo tempo, a faculdade acaba tendo um destaque na sociedade civil com prestação de serviço dessa forma. Isso poderia estar atendendo tanto pequenos empreiteiros até as construtoras também, até o serviço público também. Então, essa forma de trabalhar, de aprender a trabalhar com o terceiro setor, infelizmente, o pessoal não tem essa visão desse mecanismo. Então, o que nós estamos fazendo através dessa live é que existem esses mecanismos que podem ser trabalhados
E isso pode reduzir o custo operacional de faculdade, por exemplo, e ao mesmo tempo preparar os alunos para uma nova realidade do mercado. Além disso, isso pode agregar em termos de novos conhecimentos para novas soluções tecnológicas que pode desenvolver nas faculdades e universidades, de tal maneira que com isso possa contribuir na melhoria tecnológica, tanto de ferramentas, materiais de consumo, projetos e adesão de novos métodos de trabalho. E principalmente por ter cuidado especial que um projeto mal feito, mal elaborado, mal concebido no processo, além da questão de custo adicional do processo, vai causar todo um problema no processo da avaliação do balanço socioambiental pelos passivos gerados em relação à construção mal feita. Então, essas soluções cabem aos arquitetos e engenheiros que tenham que entender essas legislações e normas para que a concepção da sua construção tivesse mínimo respeito na parte de arquitetura, na parte de engenharia, soluções que possam dar créditos ambientais, em vez de provocar passivos ambientais. Com isso, encarece o funcionamento daquela empresa, daquela estrutura no processo, gerando uma herança extremamente complicada para os usuários daqueles imóveis. Então, é esse tipo de cuidado que necessita estar discutindo entre os profissionais dessa área. Então, quando nós estamos falando de centro tecnológico, não é simplesmente de reduzir o custo empresarial das suas obras no processo. É muito mais do que isso. É criar um novo conceito de construção, criar novas ideias de processo, de tal maneira que o Brasil possa ser um laboratório para poder fazer essas soluções a nível mundial no processo. E isso não falta soluções, falta ideias no processo, falta pessoas que possam estar entendendo esse mecanismo. E hoje um erro de um projeto mal executado, mal elaborado no processo, além de causar danos para todos os moradores daquela unidade, o usuário daquela unidade do processo, vai causar uma série de transtornos na sociedade civil, provocando problemas de enchente, problemas de deslizamento de morros e assim por diante. Então, a necessidade de fazer com que haja a utilização desse mecanismo não basta simplesmente estar fazendo um projeto adequado no processo, não. É muito mais do que além do projeto. Principalmente os materiais que se utilizam nesse mecanismo. Se está dentro do conceito do mecanismo sustentável no processo, ou vai fazer uma atividade imaginando ser uma solução correta, mas no fim pode estar induzindo a um erro enorme em relação ao tipo de soluções que siga esse tipo de ações e que tenha um pouco de consciência nesse mecanismo, não no sentido só de buscar soluções de redução de custo, mas muito mais de fazer com que haja um trabalho muito mais técnico nesse processo. Então, esse tipo de soluções, no caso, se não conhecer a ferramenta chamada terceiro setor, não vão entender esse mecanismo. As construtoras vão achar que isso é um custo adicional, ou simplesmente que é uma exigência xiita de algum movimento no processo. E se isso é feito via uma associação, esse dinheiro que é gasto nesse processo, ela acaba sendo renúncia fiscal das empresas, consequentemente não é custo adicional, é redução da carga tributária. Então as construtoras que souberem utilizar esse mecanismo, além de ter um custo de obra muito menor, vai ter maior rentabilidade deles no processo e também vai pagar menos imposto de renda. Então, esse tipo de solução, não há desculpa nenhuma que não queira fazer esse tipo de adoção. Então, todos os aspectos legais já foram colocados à disposição para que possa fazer esse tipo de uso. Então, repetindo, a não utilização desse mecanismo está fazendo com que haja alto custo de obra. Além disso, está tendo desperdício de materiais e tempo,
e ao mesmo tempo provoca prejuízo aos usuários, moradores das unidades, e além disso a construtora está pagando 34% de imposto de renda a mais. Então, não dá para entender por que não estão adotando esse processo. É simplesmente uma ignorância do processo que está gerando isso. Então, é hora de se pôr a mão na cabeça, pensar sobre esse aspecto, não no sentido só de reduzir o seu custo operacional, mas de ganhar mais dinheiro também nesse processo. Automaticamente vai ganhar mais. E esse tipo de pensamento, infelizmente, não há dentro dos técnicos da área de construção civil. Então, daí a nossa necessidade de estar fazendo esse alerta para que possa fazer o uso dessa ferramenta, que o uso dessa ferramenta não é para aumentar o custo, e sim muito mais no sentido de ganhar competitividade. Então, isso o mundo inteiro aplica isso. E nós não estamos fazendo essa aplicação, apesar da lei brasileira estar muito mais bem embasado, bem disponibilizado e não utilizado pelo pessoal. Esse é o alerta que nós estamos fazendo. Vamos lá. Perguntas? Dúvidas? Sim, professor, tem uma pergunta aqui a primeira aqui do Genaro. Um IPC da construção pode também realizar serviços de assessoria e execução de obras, ou nesses casos o ideal seria um AuCIP? Não, veja bem. Para você fazer a execução de obra, se vai utilizar o terceiro setor ou não, depende muito mais da construtora no processo. O que nós estamos falando hoje, enfocado, o que é? Um centro de tecnologia para construção. Então, ele envolve tanto a construtora, como engenheiros, escritório de projeto, então envolve toda a cadeia do processo. Né? Agora, se na construção em si, se alguém vai usar uma associação, ou, como se fala, outros métodos de trabalho, aí depende muito mais da construtora no processo. Porque nós estamos falando de uma legislação específica de tecnologia que as construtoras e quem faz projeto deveriam estar utilizando para poder buscar soluções mais decentes e mais inovadoras no processo. Tá? No caso, professor, a associação, a CIP, no caso, ela seria mais para a execução de parte de mão de obra ou contratação, né, que pode ser feito por profissionais que sejam capacitados e pertencem à associação, né? Exatamente, porque é o seguinte, a construtora normalmente subempreita. Os subempreiteiros normalmente são pequenas empresas e a maioria deles tem problema sério em relação ao pagamento de tributos. Estão devendo tributo, não pagam uma série de coisas. E quando você tem questão trabalhista nesse meio, durante 5 anos após a obra, ainda a construtora é responsável solidária pelo passivo de terceiro no processo. Então, para isso, se tivesse adotado o sistema associativo no processo de mão de obra, não teria esse tipo de encargos sociais a pagar. Automaticamente teria menor redução e menor custo de construção. Então, isso é um detalhe executivo que nós estamos falando. Né? O que nós estamos falando é ter um centro tecnológico que possa fazer o papel antes disso, o processo. Né? Não só a execução. Tá? Professor, perguntas até então aqui não temos. O senhor quer explanar mais alguma coisa aí, professor? Tá, então vamos lá. Então é o seguinte, repetindo o que nós estamos falando, né? O centro de tecnologia de construção não é no sentido de ajudar uma obra de alguma construtora ou coisa parecida. Ela é um centro que vai agregar os interesses, vamos por assim, quem tem uma grua, um guindaste, por exemplo, trabalhar, você vai ter que acabar comprando esse equipamento ou alugando para uma construtora, muitas vezes para uma única obra no processo. Mas se eu tenho um centro tecnológico, eu posso ter um kit de equipamento e material e posso disponibilizar qualquer construtora no processo. Então não precisaria ter um conjunto de equipamento, caminhões, um monte de coisa, ou tratores, um monte de coisa, que vai ter um gasto extremamente excessivo e muitas vezes fica meses parado aquele maquinário porque não tem nova obra. Isso, por exemplo, poderia estar no centro tecnológico. Assim como o desenvolvimento do projeto. Então, se ela for feita através de um grupo de arquitetos, engenheiros, que saibam
ter acesso à tecnologia de ponta no processo, vai acabar projetando algo diferente no processo. Aí poderia estar tendo não só a criatividade do mecanismo, mas tendo um custo reduzido da obra do mecanismo. Então, o centro tecnológico é para ajudar antes da obra, antes de ficar o projeto pronto no processo. Então, ela é a fase inicial de organização para desenvolver novas soluções técnicas e método construtivo e ferramenta do processo. Aí a construtora, se ela quer utilizar a associação para mão de obra ou outros mecanismos no processo para que diminua o risco dos passivos trabalhistas no processo, aí é uma outra mecanismo de trabalho somente voltado às construtoras e subempreiteiras no processo. Então, a utilização do terceiro setor dentro da construção civil tem essas duas vertentes. Uma vertente para desenvolver projeto e pesquisa e o outro para aplicabilidade na obra direto no processo. Então, são segmentos diferenciados desse mecanismo. E no meio desse processo, tem a questão da moradia, que haja uma grande parte de participação dos empresários e da comunidade, principalmente comunidade empresarial do setor, para que busque a questão da desfavelarização do processo. Isso não adianta contar com um governo que vai desfavelizar, né? É impossível de atender todo mundo. Então, se houver esse tipo de mobilização na sua sociedade, então a questão de subhabitação acaba reduzindo sem que haja necessidade de interferência governamental. O governo pode ajudar? Sim, deve ajudar, principalmente na questão de aquisição de terreno e de infraestrutura no processo. Mas, muitas vezes, a prefeitura não vai ter dinheiro para desapropriar uma área para fazer isso. Então, se entra uma associação nesse processo de moradores, nesse mecanismo, com uma ação social, o morador pode fazer com que haja, não precisa fazer a compra, a aquisição do terreno. O proprietário do terreno pode participar desse mecanismo e ela tem também a participação sobre renda sobre isso. Então, com isso, não há necessidade de vender o imóvel. O que precisa é resolver a questão habitacional no processo. Então, dentro do movimento do terceiro setor, dentro da construção civil, então nós temos o Centro de Tecnologia, que é no sentido de ganhar novas soluções técnicas e desenvolver projetos mais coerentes com as normas nacional e internacional, assim como fazer com que a construtora tenha também seu uso dessa ferramenta do terceiro setor para poder proporcionar a redução de custo da obra do mecanismo. E assim como temos outra vertente social, que é para resolver a questão de infraestrutura, tanto de saneamento, assim como das obras habitacional, para que ela possa fazer esse tipo de soluções, no sentido de buscar soluções que não seja convencional, no sentido de resolver uma situação social no processo. Isso se é simplesmente urbanizar a favela no processo, ou se vai fazer obra de saneamento, não tem nenhum tipo de discussão sobre isso, porque é ação social para valer. Então, temos que ter essa ideia e saber que existem mecanismos legais e que falta nós entendermos esse mecanismo e que possa fazer com isso, buscar essas soluções. E não ficar da maneira passiva, chorando simplesmente que o governo não faz aquilo, o governo que não faz assim, e não ter esse tipo de situação e gerar mais problemas habitacionais. E depois, quando começa a deslizar os morros, nas épocas de chuva, um monte de coisa, além de causar morte, danos e prejuízos enormes no processo, e isso foi pelo erro de ocupação que muitas vezes acontece isso, e evita com que haja esse tipo de situação. Então, cabe a nós, da sociedade civil, se interessar, se mobilizar nesse processo dessa live em relação ao centro tecnológico na construção. Tá? Mais alguma coisa? Tem mais uma pergunta aqui do Genaro. Sim. Uma competeira pode necessitar de um ITC e uma OCIP para obter todos os benefícios legalmente disponíveis?
Sim, o próprio produto que ela produz, a concreteira, que tem que fazer corpo de prova, por exemplo, ela tem esse laboratório próprio, tem um custo para ela no processo, e nem sempre essa solução é confiável, já que ela está rompendo o corpo de prova dela mesma, ela não vai ser bobo de dar resultado negativo, muitas vezes não adequados. Então, se isso fosse feito por uma faculdade, uma universidade, teria a lisura do processo e, ao mesmo tempo, esse custo que ele pagaria para a Centro de Pesquisa e Tecnologia seria dedutível do imposto de renda como renúncia fiscal. Então, ela teria ganho de duas vezes, né? Redução de custo, né? Pagar menos impostos e, além disso, ter credibilidade que o laudo foi feito através de uma universidade ou faculdade. Então, é óbvio no processo. Isso para poder comprovar a questão da qualidade do cimento dele. Muitas vezes não é nem a qualidade do cimento, a qualidade da água que pode trazer problema, a qualidade, por exemplo, do cimento que veio mal estocado, um monte de coisa. E isso, então, são soluções que a pesquisa pode apontar para ele e ter essa garantia de que ele vai ter serviço no processo. Então, é muito mais nesse sentido que tentar reduzir o custo dele no processo. Com relação a, só para dar um adendo, a moradia social, né? Colaboramos aqui até com a sua ajuda aí para formar uma entidade. Amanhã deve sair a parte fiscal, já o CNPJ, né? Tudo e tal, né? A partir, nesse caso, de moradia social. Isso veio do estudo que foi feito no terceiro setor e das nuances que a gente vê dessas possibilidades que tem para fazer essa parte social. Fiquei muito feliz que essa semana já sair essa parte aí, daí você tem que estruturar algumas coisas aí. É isso aí. Por enquanto, professor, não tem mais nenhuma tem uma pergunta. Não, tem uma pergunta aqui do Fábio aqui, Fábio Marques. Como pode ser feita uma parceria com as prefeituras para ser feito obras de reforma no município? Eu não sei porque não aparece para mim essa. Ele não faz via o Instagram lá do tá, né? Então, caiu para mim aqui, então respondendo. As obras de reforma do município, se é construção ou se é infraestrutura urbana no processo, ela sim pode contar com participação do ICT, e a lei é bem clara, se tiver um ICT no seu município para isso, a prefeitura pode contratá-lo sem licitação. Então dá para fazer isso. E não só isso, nessas reformas, se é feita através do ICT, eu posso comprar materiais e produtos no processo com muito menos custo do que com a prefeitura possa fazer. E eu também posso fazer com que haja uso da renúncia fiscal na compra desse material e eu posso fazer com que haja essas obras de um custo bem mais em conta do que tradicional. Então, sim, pode ser feito, e se tivesse ICT, seria bom para a prefeitura que não precisaria nem licitar essas obras. Tá? Então, pode ser feito sim. Tá? Professor, e no caso de uma entidade, com essa finalidade aqui, para moradias sociais, por exemplo, o complemento de uma residência, por exemplo, que é parte social, a associação pode fazer essa parte civil, né, sem ITC, né? Exatamente. Então, tipo assim, muitas vezes não é nem construção, tá? Às vezes tem uma casa, um barraco, não tem mínima condição de habitabilidade. Então, eu não preciso fazer uma nova obra, eu preciso dar condição de habitabilidade para que não tenha doenças, um monte de coisa daí para frente. Então, com isso, eu posso fazer negociação com as empresas de materiais de construção, de tal maneira que, com isso, eu possa comprar piso, tinta, né, e fazer com que haja, pelo menos, uma mínima condição de habitabilidade. Então, isso pode ser feito, independente de se a propriedade é dessa pessoa ou se trata de uma invasão. Tanto faz o processo. Né? Porque se for uma invasão no processo, se tem há mais de 2 anos utilizando aquele imóvel, eu posso uso o capião para poder ter esse direito, essa propriedade. Né? Então tem mecanismo para resolver. Não adianta discutir se a propriedade é do Pedro, Joaquim, da Dona Maria, enquanto isso as pessoas que estão morando lá dentro, por não ter condições de habitabilidade, ela pode causar uma série de doenças ou até
desabamento daquele trecho e matar as pessoas. Então não adiantou nada ficar discutindo que acabou dando prejuízo da mesma forma. Então daí o papel do centro tecnológico é exatamente para fazer essa interface. Né? Inclusive, professor, uma situação que nós vimos aqui, estamos verificando, a casa está ok, seria normal para pessoas chamadas normais, sem necessidades especiais, né? E aí, como tem duas pessoas, devido à idade, aí já estão acamados, vai precisar fazer alguma coisa para adequar a necessidade. Então, existe também essa parte, né, professor? Exatamente. E não só isso, tem muitas condições que é o seguinte, né? Pessoas de idade que estão morando em condições completamente inadequadas no processo também, né? Então, não é só a questão da habitabilidade só para criança, pessoa normal, né? A pessoa deficiente tem a pessoa de idade que tem muito mais vulnerável e suscetível a certas doenças no processo, né? Tá? Então, essas são algumas das oportunidades que o terceiro setor pode agir nessa área de construção civil. Então, o que nós estamos mostrando hoje é uma pincelada sobre essas possíveis ações, tá? Então, desde já agradeço aí ao pessoal e principalmente a você, dar mais um dia aí nessa luta. E vamos lá, semana que vem tem mais, né? Semana que vem, qual que é o assunto? Semana que vem, o dia 5 de junho, é Centros de Tecnologias por Atividade. Isso. Então, vamos lá. Esse é outro caso interessante para o pessoal saber que o Brasil tem toda a legislação para isso e o setor empresarial não está nem aí com tecnologia, né? Então, é uma perda enorme que nós temos nesse processo. Então, nós vamos tentar abordar isso, tá bom? Bom, da minha parte, muito obrigado aí, para todo mundo que está assistindo e por você também. E o que a gente puder depois ir esclarecendo o pessoal está à disposição, tá bom? Ok, obrigado, professor, pelo ensinamento, obrigado a todos e até próxima segunda-feira. Tá bom, até mais. Até mais.